Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a aula 1 agora, né? Continuar falando aqui sobre a Maria Firmina dos Reis e sobre A Escrava, que é uma obra indicada pela Universidade de Brasília. É uma obra, como nós comentamos na aula passada, extremamente importante, né? Independente se você vai participar de avaliações em Brasília, ou se você vai participar de avaliações pelo país afora, essa é uma obra extremamente importante. E o romantismo, né, que é a estética em que se insere a Maria Firmina dos Reis e que se insere, portanto, essa obra, é uma estética de base. Todas são importantes, né, gente? Todas são extremamente importantes, é claro. Mas o romantismo é uma estética que fundamenta um projeto de nação. A gente tem ali nascendo no século XIX, no início do século XIX, com a independência, com a independência do Brasil, com a chegada anos antes da família real ao Brasil e a corte se instalando aqui, nós temos é, é o nascedouro, tá? É o nascedouro de um projeto de nação, exatamente, um projeto de nação, tá? Então, a formação da nossa cultura, a formação do nosso país, né, está, de certa forma, retratada, vai estar sempre, na verdade, né, gente? O nosso país vai estar sempre retratado na literatura. A literatura, como eu disse na aula passada, é uma expressão do ser humano. Sendo uma expressão do ser humano, expressa a cultura em que ele está inserido. Então, vai ser sempre isso. Mas, em se tratando do século XIX e em se tratando do romantismo, isso vai se configurar como toda a literatura e todas as expressões culturais do século XIX, elas vão fundamentar a nossa cultura, elas vão tratar da formação do povo brasileiro, né? Esse espírito nacionalista que percorre aí tanto a poesia quanto a prosa vai estar muito presente em todo o romantismo, né? Sobretudo o nacionalismo ufanista, né? Que se configura mais na primeira geração romântica. Então, é muito importante essa obra, independente de ser uma obra indicada ou não para avaliação, tá certo? Essa é uma obra importante que você conheça como brasileiro, né? E também como estudante, tá? E como estudante, porque ela pode ser é, ela pode fazer parte de uma avaliação em qualquer parte do país, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, a escrava, em se tratando de a escrava é um conto, não é isso, gente? O que que é um conto, né? Nós ainda vamos estudar esse gênero, mas só para dar uma antecipadazinha, né? O conto, ele é um texto curto. Vocês vejam que, se eu não me engano, a versão que vocês leram tem, acho que em média, 14 páginas, eu acho, né? Quer dizer, é um texto curto, às vezes bem curto, tá? Em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. O que que é um enredo? Enredo é um conjunto de ações.
Então, a gente tem ali um conjunto de ações, né? Um conjunto de ocorrências que formam uma história, né? O enredo de uma história, tá certo? O tipo narrativo, ele aparece em muitos gêneros textuais. Aqui nós estamos tratando do gênero textual conto, de um gênero textual literário chamado conto, tá? Que é a escrava. É, o enredo, ele se apresenta por meio de uma situação que dá origem aos acontecimentos. É assim que se dá também no romance, é assim que se dá em outras narrativas literárias. A diferença é que aqui no conto é um texto curto, tá certo? É, Então, como sendo um texto curto, a gente tem poucos personagens, nós temos poucos locais, nós temos poucas referências, né? Tanto de espaço quanto em relação às personagens, tá bom? Isso diferencia o conto do romance também, porque no caso do romance, a gente tem, além de um conflito central, vários conflitos que vão se desenrolar ao longo do romance. Aqui não, aqui a gente tem um conflito central, tá? E nós temos poucos personagens e um ou outro espaço, tá certo? Como aqui a gente tem uma narrativa dentro de uma narrativa que está dentro de uma narrativa, aí a gente tem mais que um espaço, tá certo? A gente vai falar dessas múltiplas narrativas aí daqui a pouquinho. Bom, que mais a gente pode falar sobre o conto, né? Como é uma história breve, então o conto é uma história breve. Não é impossível, não é possível, então, incluir, né, vários desses elementos, como nós dissemos ainda há pouco. Qual é a estrutura, digamos, a estrutura tradicional, básica, tá bem, gente? Porque é claro que o artista muitas vezes rompe com estruturas, tá certo? E isso aí é uma das coisas ahm, que, por exemplo, os escritores contemporâneos fazem, né? Que é romper com uma estrutura tradicional. Bom, mas então, em se tratando de uma estrutura tradicional, tá? A estrutura do conto ela é parecida também com a estrutura do romance. Como é que se configura essa estrutura? A gente tem a apresentação do enredo, né? E aí vamos já entrar na escrava. Em se tratando de a escrava, como que se apresenta, né? A primeira cena de A Escrava é uma reunião, uma festinha, né? É, com muitas pessoas, né? Com muitas pessoas que está ocorrendo A impressão que a gente tem é que é na elite, né, do século XIX, no Maranhão, tá certo? Tá? Bom, então a gente tem a apresentação, a gente tem o desenvolvimento dos acontecimentos. No caso de A Escrava, o desenvolvimento começa a partir do momento em que a personagem, a mulher anônima que vai iniciar a segunda narrativa, né, vou chamar dessa forma, né, a segunda narradora, vou chamar assim, tá bom, gente? Ela vai, ela vai começar a contar uma história, não é isso? Por que eu falei segunda narradora, gente? Porque a gente tem um primeiro narrador que é observador e que situa a narrativa. Olha como é que o conto começa, né?
em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. Vocês percebem que esse narrador é, é um narrador que está acima, né, da narrativa que vai ser contada pela mulher anônima e depois por Joana, uma outra narrativa dentro da da narrativa da mulher anônima. Vocês entenderam? Então, tem um primeiro narrador observador, tá certo? Tá? Se fosse um filme, já estava ali situando, mostrando a cena, mostrando o espaço, talvez as personagens transitando, algo nesse sentido, né? Para depois entrar no segundo foco narrativo, que é da mulher anônima, tá certo? Por que que eu estou chamando de anônima, gente? Porque em nenhum momento do conto aparece o nome dessa narradora, dessa mulher branca da elite maranhense do século XIX, que está ali conversando com seus parceiros, né, numa festa, tá? Segundo parágrafo do texto diz assim: o assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral. As opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Vocês entenderam? Então, esse narrador observador, tá? E até mesmo esse narrador que observa e que, inclusive, faz observações acerca, né, do que está observando, né? Ele fala sobre o que ele está observando, tá bem? Então, nesse sentido, ele até se assemelharia a um narrador onisciente. Depois disso, esse narrador que está aqui no todo, aí a narrativa muda de foco. Agora a gente tem um outro foco, que é a mulher anônima. Ela vai começar a contar uma história, tá certo? Antes de começar a história, ela faz uma observação bastante crítica aos seus companheiros ali de festa, né? De reunião, né? Ela diz assim: admira-me, disse uma senhora, de sentimentos sinceramente abolicionistas. Ó, admira-me, disse uma senhora, ainda é esse tal narrador, né? De sentimentos sinceramente abolicionistas, ainda é esse narrador falando, né? Agora é a voz dela. Agora a gente tem outra voz. Vocês observem que tem uma superposição aí de vozes, né? A voz desse narrador maior, aí essa voz da mulher anônima misturada à voz desse narrador, né? E aí agora a voz dela. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Vejam bem que a gente tem uma postura bastante crítica aqui dessa narradora, né? E observem que as instituições burguesas, elas são muito importantes para o século XIX e elas são muito importantes para o romantismo, né? Com a Revolução Francesa, ascendem os valores burgueses e as instituições, elas consolidam esses valores, não é isso? Ou esses valores estão consolidados nessas instituições. Mas ela faz aqui uma crítica, né? E é importante prestar atenção nisso, porque
isso em geral, tá, gente? Em geral, não é uma perspectiva romântica. O romantismo ele idealiza, não é? A palavra-chave no romantismo é idealização. O romantismo ele idealiza. E ela aqui, ela dá uma alfinetada nessa sociedade maranhense de pessoas distintas. Ela diz: como que pessoas religiosas, né, pessoas cristãs, né, o que ela está dizendo aqui, né, podem aprovar a escravidão, não é isso? Lembre-se que esse conto foi escrito um ano antes da abolição, tá bom, gente? Os movimentos abolicionistas já estão pegando fogo no Brasil nesse contexto, tá? No parágrafo seguinte, ela diz assim: levantai os olhos ao Gólgota, ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me. Então, prestando atenção, primeira pessoa agora, é ela falando, agora é a voz dela, tá certo? Gólgota é uma alusão ao Monte Gólgota, tá? O que é o Monte Gólgota, gente? É onde Cristo foi crucificado. Então, essa palavra, ela é muito usada como sinônimo de suplício, de calvário, tá? Aqui ela diz, levantai os olhos ao Gólgota. Quer dizer, ela está usando uma expressão que nos remete ao mundo cristão, né? É, ainda nessa perspectiva de crítica a essa sociedade, né? Que no primeiro parágrafo foi descrita por esse narrador maior como com muitas pessoas distintas, né? Percebem que tem um tom aí um pouco irônico, né? ah, Foi descrita dessa forma, e agora ela fala desse grupo como um grupo que, embora cristão, está apoiando é uma sociedade escravocrata, né? É isso que ela está dizendo, né? Tá? Para que se deu em sacrifício, olha só, para que se deu em sacrifício, a pergunta que ela faz, para que se deu em sacrifício o homem-deus que ali exalou seu derradeiro atento. Ah, tá bom? Assim começa o conto A Escrava, com uma superposição de vozes de um narrador e agora de uma narradora anônima, tá certo? Bom, aí ela vai começar a contar uma história é, que ela presenciou, certo? E que é uma história que fala sobre essa sociedade escravocrata, exemplifica, digamos assim, essa sociedade escravocrata, certo? Então, a gente tem aí o desenvolvimento dos acontecimentos, tá certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois disso, no conto, no romance também, só que aqui é de forma breve, a gente tem um momento de tensão, um clímax, tá? Um clímax. E depois a gente tem um desfecho, que é, digamos, a conclusão do conflito, tá certo, gente? Essa é a estrutura, é uma estrutura tradicional de um conto, tá certo? Tá? E é a estrutura também de um romance, só que o conto é breve, são poucas personagens, não se esqueçam disso. A referência ao espaço também é reduzida e todas as outras referências e todos os outros elementos, né? Aqui a grande questão aqui é essa superposição de vozes, tá? Isso é muito interessante, tá certo? Até porque, né, gente, a gente pode inclusive pensar que tem uma outra voz aí, que é a voz da Maria Firmina dos Reis, que é a autora, né? Então, e a gente tem uma prevalência aí, pense nisso também, tá? A gente tem uma prevalência aí, observe, de vozes
femininas, né? A gente tem a autora Maria Firmina dos Reis, a gente tem a narradora mulher anônima, e já já a gente tem a narradora Joana, que é uma mulher escravizada, uma mulher negra, tá certo? Bom, então a gente tem um conto com essa superposição, tá certo? Eu vou parar por aqui para a aula ficar curtinha, não ficar cansativa para vocês. Na próxima eu continuo e aí eu vou fazer o seguinte, gente, nós vamos falar das características do romantismo, tá? Nós falamos do conto hoje. Nós vamos falar das características do romantismo aqui nesse conto, tá certo? Nós vamos enxergar com mais nitidez o romantismo aqui, tá certo? Um beijo grande para vocês.